Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Esse aqui de hoje, número 6, estreando aqui o nosso mês de abril. 1º de abril, hein? Já passou praticamente um quarto do ano, não, um terço do ano. Nossa, meu Deus. Já passou um terço do ano. Bom, um quarto do ano já passou, né? Finalizando o mês de março. Estamos entrando no primeiro terço do ano. Nossa, passa muito Boa. rápido a vida, hein? Quando a gente vê, já foi. Nessa velocidade alucinante da vida, eu acho que quem tem essa sensação é sinal de que tá fazendo bastante coisa, assim. E o pessoal que fala que a vida não passa, tá muito devagar a coisa, é porque tá com a vida meio vazia. Então, se a gente tá com essa sensação que tá passando rápido, eu acho que é porque nós estamos aproveitando bem a vida, não é? Você tem feito bastante coisa, não tem? Tem realizado bastante atividades, enfim, tá ocupando o tempo. Isso é muito bom. Isso faz parte do processo nosso evolutivo. Essa jornada aqui que, como disse o Emmanuel, é apenas um segundo na eternidade. Então, dou minhas boas-vindas para você, boas-vindas ao mês de abril, iniciando hoje. O pessoal fala que hoje é dia da mentira, né? Tem mentirinha que é engraçada, né? A gente vê o pessoal comentando assim, a gente acha engraçado. Tem coisa que é. O brasileiro é bem humorado, né? A gente recebe brincadeiras aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E quando fala de mentira, eu lembrei de uma frase do Chico Xavier que ele disse assim: que a mentira que consola é melhor do que a verdade que fere. Eu fiquei pensando assim, um dia eu postei essa frase, um monte de gente veio contestar, não concordo com isso não, porque mentira é sempre ruim, etc, etc, etc. Bom, frase do Chico Xavier, né? Então vocês vão brigar com o Chico Xavier lá, não fiquem bravos comigo não, tá? O Chico deve ter sabedoria suficiente para poder afirmar alguma coisa e ter alguma propriedade nisso, né? Tem até aquela historinha, né, da senhora que estava sentada, ela estava com câncer, e É, aí ia morrer, e ela perguntou pois é. se ela iria morrer, e Emmanuel fez assim, né? Que sim, que ela estava doente. Aí, na hora de responder para ela, o Chico falou assim: não, filha. Não, tá tudo bem, pode ir para casa, vai tranquilo, enfim. É cada um faça a análise que achar conveniente, né, dessa frase aí. Então eu dou meu bom dia para você, desejando que você esteja bem, que você esteja aí com saúde, que tenha passado uma semana boa e o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia. Você concorda com a frase, não? Do Chico? Eu concordo que às vezes não é. É que falta vocabulário para a gente, não é mentira, às vezes é uma omissão, Ocultar, né, a verdade, ocultar. né? É. Existem, às vezes você vê alguma coisa errada, um filho mentindo para um pai, um marido traindo a esposa, esposa traindo marido, aí você se vê assim, mas meu Deus, agora eu vi, agora eu estou detentor dessa verdade, eu vou lá contar. Você já parou para pensar que as pessoas que estão fazendo algum tipo de desastre aí com a sua vida, desde que não, quando eu falei filho, desde que não coloque a vida, né, de um filho em risco ou uma mentira aí que estejam contando. Mas você já parou para pensar que do lado dessa pessoa tem um benfeitor que ele revela o que ele quiser na hora que ele quiser para alguém que seja necessário? As histórias aí de pessoas que pegaram um sócio roubando, marido traindo, esposa, filho mentindo, é tudo assim, nossa, eu tava lá, daí do nada apareceu uma mensagem no celular, eu vi a pessoa, nem fazia aquele caminho, eu vi. Então, assim, são os benfeitores agindo. E nós, quando resolvemos fazer esse papel, nós fazemos de uma maneira muito desastrosa. Então, cuidado aí com as verdades, né? Agora, no sentido da gente, da convivência, é sempre bom falar a verdade. Mas escolher momentos. Imagina eu e o Oceano aqui em uma convivência, eu vejo que ele fez alguma coisa de errado, eu escolho o pior momento para dizer aquilo. Nossa, hoje ele está tão chateado com o trabalho dele, quebrou o carro, tal. Não, hoje não é dia de falar aquilo que eu tenho que falar. E às vezes você passa uns 3 dias e fala assim, quer saber, não vou nem falar. Ah, então você está mentindo? Eu falo, não, estou mentindo, não precisa disso. Então a gente tem que ter sempre uma moderação em tudo que faz, como o Sander mesmo diz, um bom senso que está dentro de cada um, que é difícil ter uma régua de bom senso, mas aí a gente vai conseguir entender essa frase direitinho. E quantas, entre aspas, mentiras você já não contou na vida?
Você omitiu aí uma verdade e fez um bem danado a muitas pessoas. E é claro que nós não é uma apologia, a gente virar um mentiroso, inveterado, né? Não, a partir de hoje, quer saber? Vou mentir, o que doer na pessoa eu vou mentir. Não é disso que a gente está falando. É tudo a aplicação do bom senso, tudo a aplicação das regrinhas do evangelho. Vamos ao nosso momento da oração. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, nosso coração nesse momento, repleto de gratidão e aberto, para que possamos receber essas energias do alto, trazidas pelos benfeitores amigos, e um coração aberto também, para quem sabe novos conhecimentos e amizades, que por meio dessa rede a gente consegue encontrar. Mestre, abençoados sejam os benfeitores amigos que tomam esse serviço com tanto amor para nos ajudar, a nos esclarecer, a nos inspirar e trazendo também suas benéficas energias salutares. Senhor, abençoe todos aqui dessa corrente, interessados em saber um pouquinho mais sobre o seu próprio espírito. Abençoe, Senhor, para que aqui ninguém desista de ser melhor, de caminhar com mais força e fé, para que esse mundo, Senhor, possa se renovar dia a dia com atitudes do bem, com falas cruéis que a gente deixa de dizer, com menos mentira, com mais evolução. Abençoado seja, Senhor, as pessoas que passam pela nossa mente, que gostaríamos de que entrassem também em meio a esses estudos, essas pessoas que estão longe de querer aprender, que sejam abençoados. Cada um de nós tem uma pessoa querida que gostaríamos de apresentar a doutrina maravilhosa. Abençoados nossos entes desencarnados, a nossa casa mental principalmente. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Trouxe um livro hoje, gente, chama Paz e Renovação. É de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Capítulo 34, Decálogo para Médiuns. Esse aí que eu tirei foto, mandei pro Reinaldo. Para um médium, escuta só. Não fuja do estudo, nem da disciplina, para discernir e agir com segurança. Nossa, gente, eu preciso até comentar isso aqui. É tanto médium que só porque recebeu uma mensagem ou um espírito, ou o espírito quer dar a mensagem, sem estudo, é um desastre. É um desastre, porque fala o que não deve, na hora que não deve, do jeito que não deve. Então, se você é médium aí, se você é médium de alguma maneira, sentiu uma energia, poxa, você, André, hoje eu senti assim, ó, ele não estava bem. Você vai comunicar ele para quê? Se você tem estudo, você vai saber que a doutrina espírita, antes de mais nada, ela é doutrina consoladora. Então, se você não for abrir a boca para consolar, abstenha-se. Pois bem. E os últimos alôzinhos aqui, que chegou aqui minha amiga Lúbia Faleiros, de Ribeirão Preto. Chegou também dando alôzinho a nossa Conceição Anselmo. Um abraço para Conceição. Tivemos com a Conceição lá em Urupês. É a outra Conceição. A Estela está confundindo todo mundo hoje. É a Conceição Anselmo lá de Urupês, essa. Ah, tá. A outra Conceição, da nossa amiga Cibele, teve ontem conosco lá no Ailuz. Está lá no curso com a gente. A nossa honra, né? E a Auresina Santos de Sete Lagoas, Minas Gerais, chegou agora também. Quero convidar você, então, para a nossa leitura. E hoje é o nosso Evangelho número 6. Vamos falar sobre os precursores da doutrina cristã e do Espiritismo, que foram os filósofos Sócrates e Platão. Vamos lá? A Sussu chegou, a Sumier. A Sumier chegou, Su. A Sussu está atrasadinha hoje, hein? O que aconteceu com a Su hoje? A Su sempre imprescindível, né? E a Célia Pereira de Votuporanga. A Célia Pereira também chegou. Um abração para a Célia, para a Camila Marascalchi. Um abração para vocês aí, viu? Vamos à leitura, gente. O
o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, se você... Eu estava vendo lá que tem lá no iLuz para vender. Esse livro aqui tá, acho que R$25. 25, muito barato de espiral. Quem tá aqui em Rio Preto quiser pegar esse espiralzinho aqui com uma maravilha, para não estragar a folha. É prático de abrir e fechar. Você vira ele 360 aqui. Então, R$25 tá ali no iLuz. Tem a livraria do nosso iLuz. Quem é aqui de Rio Preto pode ir lá pegar pessoalmente, tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, entrando, então, no quarto item da introdução, com o tema Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Vamos lá? Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele bebeu nessa seita a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tem havido em todas as épocas, de corromper a juventude, ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais, para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesmo debaixo do alqueire e o encontra maduro para enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Agora o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Você vai ler? Não, acho que é melhor deixar isso para a semana que vem, né? Esse daqui a gente vai ter até que... Não, vamos deixar para a semana que vem, que aí o texto é bem longo aqui. Isso aqui a gente deixa para a semana que vem. Então, semana que vem a gente vai falar sobre então o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Já fica a deixa aí para você estar com a gente semana que vem. Não é isso? Isso aí.
Vamos E lá. olha quem tá aqui, ó, um sumido, o Vitor Pecoraro. Ô, Você Vitão. conhece, menino? Vitão corintiano tá feliz, hein, Vitão? Eita. Bom, o que esse trecho falou para nós aqui? Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, as pessoas entram muito em contato com eles na faculdade, né? Filosofia, teologia, história, pedagogia, todo mundo vai ficar sabendo um pouquinho sobre eles. E, na verdade, são conhecimentos antigos que até hoje, e hoje a gente fica até muito feliz nas redes sociais, que o pessoal está resgatando frases, né, do estoicismo, frases de Platão, de Sócrates, que fazem todo sentido hoje. Talvez hoje a gente consiga entender um pouco mais, nem sempre aplicar. Olha só quantos anos se passaram, Sandra, e a gente ainda São não... antes de Jesus, né, amor? Antes de Jesus, e não consegue aplicar a mensagem. O Sandro vai até pesquisar Vamos ver quanto aqui. tempo que faz que viveram aqui juntos. Então, vamos conversar sobre o que eles falaram, que era como se fosse assim, ó. Vai vir uma ideia nova no mundo. E ela não chega do nada. Ela não chega assim... a ideia em si, totalmente nova. Sempre teve alguém que pincelou um pouquinho sobre isso ali atrás. Ele é do século V e IV antes de Cristo. Então, Vixe, Maria. 2.400 anos já teria. 2.400 anos, Isso. então. Eu pensei que era até mais. 2.400 anos, veio alguém ali e falou, ó, começa a falar um pouquinho das mensagens aí, porque aí a gente vai mandar Jesus. E pra gente parece tanto tempo, pra eles assim, como se tem noção da vida eterna? É tão pouco. E aí nós vamos caminhando na história, e você vai ver que precisou, quando Kardec veio com a mensagem nova, precisou de resgatar até algumas falas de Jesus. Jesus conversando com Nicodemos, quando Jesus falou que meu reino não é desse mundo, as traduções é como se fossem batia com o que estava chegando da doutrina espírita. E quando chegou Chico Xavier, então, vocês sabiam que quando o Chico começou a psicografar, principalmente o livro Nosso Lar, o Nosso Lar, ele terminou de psicografar, aquilo era tão como se fosse absurdo, você falar que André Luiz ficou em um hospital, que existia um governo lá, porque é tudo que a gente encontra lá no livro Nosso Lar. As zonas umbralinas, era tudo tão novo que não parecia nem espírita. Parecia que era, ó, então tá, tem um corpo aqui, e aí foi se formando outro corpo ali, na verdade era só um braço. As obras de Chico Xavier, elas são continuação de Kardec. Mas imagina no início, quando os próprios espíritas estudavam sobre o que Kardec trouxe, de repente chega Chico desenhando aquilo tudo. Então ele sofreu muito, muito para que aquilo fosse aceito. E eles contam que Chico, quando ele terminou de escrever Nosso Lar, ele falou, ah, não, aí já é demais, gente, isso aqui vai sofrer muito, vamos sofrer muito preconceito, né? E é verdade. Sofreu mesmo. E ainda hoje, né? Ainda hoje o pessoal lê e fala, não é possível. E me fala que tem ônibus lá no mundo espiritual? E tem. Ah, vai me dizer que o pessoal... Então você sai daqui, você tem que ser internado lá de novo, num hospital? Olha o hospital do último livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que se chama E a Vida Continua. Nossa, é o hospital que todo mundo queria ir. Inclusive a Evelina do livro diz assim, nossa, deve ser muito caro esse hospital, porque ela não tinha noção que ela tinha morrido. Ela falou, meu Deus, vai ficar uma nota pagar isso daqui. Será que meu marido vai dar conta? E ela já estava desencarnada. Então imagina, se você se depara com uma mensagem genuína de Sócrates e Platão, presta atenção na mensagem, porque ela tem tudo a ver, às vezes, com o que você está pensando. Da sua maneira cristã de pensar e agir. Aí aqui o Evangelho traz assim, ó, o dogma da unicidade de Deus. Por que foi tão difícil de aceitar as mensagens de Sócrates? A gente fala Sócrates e Platão, e na verdade Platão foi discípulo de Sócrates,
E ele deu continuidade ao que Sócrates pensava, porque eles não tinham nada escrito, não tinha nem papel na época. Então foi se propagando a mensagem até chegar na gente. Imagina o que são duas figuras que caminharam muito pouco, porque a gente pensa, eles não tinha internet, gente. As frases que Sócrates falou, que chegam na nossa mão hoje, foi de boca a boca. Olha isso. Você viu que o cara lá falou? Que absurdo! Unicidade de Deus em uma época que tinha o Deus do trovão, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus da plantação, o Deus da luz, o Deus do inseto, o Deus de tudo. Ele vem e fala, não, só tem um. Imagina, foi tirado de louco para mais. E hoje o que a gente faz? Hoje nós temos Deus. Ah, Estela, mas eu acredito em santo. Mas não é Deus. Um Criador. Onipresente, onipotente, onisciente. Então, essa mensagem que Sócrates deixou para o mundo, juntamente com tantas outras frases que a gente fica estudando e tentando entender, ela veio antes preparar, mexer com a cabeça do povo, para que Jesus chegasse, já estava ali feito um alicerce. Eles foram o precursor. E aí a gente vê assim, mas tem até a lei de Moisés que a gente estudou ali atrás. É claro, era um mundo de barbárie. Então imagina o que tinha que ser apresentado. Era o que o pessoal conseguia entender. E aí deixando aqui a unicidade de Deus, que foi um dos preconceitos que ele sofreu, tem mais aqui, da imortalidade da alma. Imagina naquela época. Se até hoje só se vive uma vez, morreu, acabou. Imagina naquela época ele dizer que a tua alma era imortal. Mas o que é alma? Que alma? Eu tenho isso aqui, A alma é algo que habita dentro de você. Hoje tem ciência que comprova isso. Ciência. Porque quando se fala de casos de reencarnação, quando se fala da predisposição que a pessoa já nasce. Você já viu uma criança de 3 anos tocar piano? Com 3 aninhos, a criança carrega sua própria mamadeira, a gente já fica feliz. Aí vem outro ali, e toca piano. E aí fala, meu Deus, onde habita esse conhecimento? Não é nessa carne aqui. Tem algo muito além, tem algo a mais. Então, quando às vezes a gente começa a entender e fala assim, não tem jeito de ser de outro jeito. Já veio um cara lá atrás, mas tem que ser muito corajoso. Você tem noção disso? O tanto que você tem que ser corajoso para trazer uma mensagem dessa naquela época, a gente não faz nem ideia. Não faz nem ideia. Que às vezes você tem medo de contrariar, né? Fala assim, nossa, você viu o fulano ali? O fulano tá tão equivocado dentro da perspectiva de vida, de noção dele. Mas eu não vou contrariar, não. Eu vou deixar minha mensagem aqui, não vou dizer nada. E aí vem o corajoso do Sócrates e pá. Desculpa, gente. Imortalidade da alma. Eita! E aí, continuando, ele diz assim, da existência de uma vida futura. Porque poderia assim, então tá. Imortalidade da alma. Você morre e vai para algum lugar e fica ali parado. Como existem algumas crenças, né, que entra em uma roda giratória de reencarnação e aí um cavalo morre, você reencarna no cavalo e isso não existe. Nós sabemos da progressão, né, do progresso que existe da reencarnação. Mas vem Sócrates e diz que existe uma vida futura. E é a vida que daí não só for precursor de Jesus, como de Kardec, como de Chico. Que aí quando o Chico falou, meu Deus, esse Nosso Lar vai acabar com a minha vida, esse livro Nosso Lar. Tá falando que o povo vive lá. Tá falando que o povo casou. Tem ônibus, tem teatro, tem um ministério, tem um governador. Quem que falou tudo isso aí? Aqui, Sócrates. A existência da vida futura. E também, aí a gente pode colocar a reencarnação. Então, nós temos que, quando você escuta uma mensagem de Sócrates e Platão, presta atenção, porque eles não foram enviados
de uma maneira. Várias pessoas no mundo, elas vêm aqui na Terra para cumprir a sua própria missão, que às vezes é se dar bem com os familiares, melhorar sua paciência, sua generosidade. Isso somos nós, gente. Eu, Oceander, a maioria de vocês, que pode ser que tenha alguém aí muito missionário, mas Sócrates e Platão, eles vieram, não precisavam estar na Terra, só para fazer esse tapete, para na hora que Jesus chegasse, estar ali andando nesse tapete, na mente das pessoas. Então imagina a envergadura de um espírito desse. Imagina. Quem leu Paulo e Estevão, eu considero Estevão assim, na minha cabeça eu penso assim, não sei quem poderia falar isso para mim, acho que só quando a gente desencarnar e gastar muito bônus hora lá em cima para poder uma informação dessa. Mas escuta, Estevão já reencarnou? Porque não é possível. Um espírito tão iluminado daquele, ele não precisa, ele só vai reencarnar se ele falar assim, não, eu vou lá, sabe por quê? Eu vou fazer uma transformação. Aí pode ser que ele venha, porque por necessidade ele não vem mais, Estevão. A envergadura, do tamanho dele não vem. Paulo também não vem. Então imagina, pode ser que Sócrates e Platão não tenham vindo mais. E aí a gente tem notícias um pouquinho de Platão, né, Luciano? Pode ser que o Luciano vai falar sobre isso. Então presta atenção nas mensagens deles. Quando você vê na internet o pessoal colocando aí, né, essas mensagens antigas, que a gente nunca deu valor, porque isso aí você teve que estudar em filosofia, lá no ensino médio, sei lá, cada coisa chata. E hoje a gente, com a maturidade que temos, uma mensagem de alguém que foi plantado na terra para falar essas poucas frases, que de boca a boca chegou até nós hoje. Vamos falar a verdade? Eu tenho 45 anos. Eu duvido que alguém tenha pegado alguma frase que eu falei, escrita. A Estela falou. Bom, tem os desenhos que falam, né? Que eu tenho certeza que são inspirações. E repassa, e isso vai chegar daqui 2.000 anos em alguém. Não vai. Vai morrer daqui uns 50 anos, já morreu a mensagem. Imagina Sócrates, Platão, gente. Olha isso. Uma pessoa que fala um negócio que eu pego a frase, caramba, será que essa interpretação minha tá certa, sendo dessa frase de Sócrates aqui e essa de Platão? Quem são esses espíritos? Olha que beleza, né? Que a doutrina esclarece para nós que tudo isso que você vê aí na internet, que você viu no ensino médio, que você ouviu falar, faz todo sentido para o seu espírito eterno. Isso é muito bonito. Nós começamos, às vezes, a dar mais valor, a raciocinar mais em seres que estiveram aqui, porque a gente pensa assim, poxa, né? Como que será que é um anjo? Como que será que é alguém muito brilhante, assim? Pega essas frasezinhas aí de Sócrates e Platão, dá uma olhadinha no que ele deixou escrito. Na verdade, ele nem deixou escrito, ele falou. Aí alguém falou, alguém falou, alguém falou, até chegar o papel. Aí alguém escreveu, até chegar a internet, aí alguém posta hoje. Que maravilha, não é? Você vê que interessante, né? Eu estava pensando, por que será que tem esse enigma de que os filósofos, como por exemplo Jesus e o próprio Sócrates, não escreveram nada? Interessante isso, né? Eu acredito que eles sabiam escrever, ler e escrever, eu acredito. Jesus, então, a gente sabe que sim, né? Por que eles não escreveram nada? Porque eles estavam atentos e preocupados em dar mais ênfase ao que pensavam e ao que falavam. E, obviamente, eles sabiam que havia já um planejamento para que viesse alguém junto com eles para poder auxiliar e fazer esse trabalho mais assim detalhado, que é o da escrita. No caso de Jesus, começou a ser escrito seu evangelho muito depois dele ter, né, sido crucificado e ser eliminado do mundo, vamos dizer assim, né? Conseguiram extirpar Jesus aqui da convivência carnal, né? E aí os apóstolos e aqueles que vieram depois foram escrever o seu evangelho, segundo consta aí, muitos anos depois de Jesus ter sido crucificado. E no caso de Sócrates, não, ele teve já ali o auxílio direto de Platão, né, que era o seu, vamos dizer assim, o seu súdito, né, o seu aprendiz, né, o seu imediato ali, São discípulos, o falam. seu discípulo. E é interessante analisar como que tudo na obra divina não acontece de uma maneira contundente. Vem a prestação, tudo vem chegando devagarinho. Então aquelas ideias, como nós vamos falar bastante semana que vem, sobre quais são então
os ditames da doutrina de Sócrates e, consequentemente, de Platão, que também deve ter colocado um pouco da sua percepção ali. Quando você escreve o que alguém disse, tem, vamos por 90% do que a pessoa disse, mas tem uns 10% de interpretação da pessoa também. Então nós podemos dividir aí que, sem dúvida, o grande emissário era Sócrates, mas o Platão teve as suas pinceladas ali também, né? Então olha que interessante a gente analisar do ponto de vista filosófico aqui essa questão de que nada surge de uma maneira contundente e que vem Sócrates veio trazer ali 400 anos, 300, 400 anos antes da vinda de Jesus, um planejamento, ele fez uma pavimentação, vamos dizer assim, do terreno, para que Jesus pudesse chegar e aquilo que ele dissesse não fosse algo tão contundente. E aí, como os sábios da antiguidade se concentravam muito na Grécia, né, são os filósofos gregos, inclusive Sócrates e Platão, era o povo mais ouvido pelo mundo. Então, todas as suas ideias daqueles filósofos eram propagadas mundo afora. Para que então, quando surgisse algo mais recente, mais atual, como foi a mensagem de Jesus, a época, né, que até hoje parece que ainda é muito recente, porque muito poucas pessoas aderiram às mensagens do Evangelho, nós descobrimos que o que houve foi um planejamento muito interessante, como há, como sempre houve e como sempre vai haver. Jesus mesmo deve ter feito ali, né, a gente faz as nossas confabulações aqui, deve ter feito esse planejamento em conjunto com este que vinha então a ser o indivíduo que teria o nome de Sócrates, mais ou menos assim, ó, vai lá na frente, já deixa ali, dá uma pinceladinha no como é que funciona o sistema aí, e daqui a pouquinho o pessoal vai amadurecer ali uns 15%, vamos dizer assim, e vamos deixar de lado essas ideias, né, pagãs, né, que são as ideias de que existem vários deuses, etc., e que causam uma confusão danada na cabeça da gente. Você imagina só? Você tem que fazer prece para vários deuses, né, e não para um só, que concentra a criação geral de todos. Obviamente que existem os benfeitores, como a Estela falou, é o Deus do trovão, é o Deus do mar, é o Deus da chuva, é o Deus de tudo, né? O Deus da comida, é o Deus do fogo, o Deus da água, etc. São os benfeitores espirituais de cada área, né? A gente sabe aí, até no próprio Evangelho, nós vamos ler mais para frente, nós vamos estudar isso. Por exemplo, existem os vigilantes, os benfeitores da natureza, né? São os seres que cuidam das matas. Quer dizer, então, dá para considerar que são deuses? Não, porque eles foram criados por um Deus superior a eles. Mas antigamente o pessoal tratava de tudo como tinha um Deus separado um do outro. E não é bem assim. Nós vamos falar mais disso detalhadamente na próxima semana. Mas enfim, Sócrates veio trazer ali o tapete para Jesus vir depois, em seguida, ali 300 anos depois, e pisar, né, com mais segurança, e o pessoal não se sentir tão contundido com as informações. Como disse o Luciano Praciano agora há pouco aqui, Jesus foi o precursor da verdade, e as verdades não são bem digeridas por aqueles que gostam de viver iludidos na mentira, ou até não sabendo que são mentiras, acreditam que a mentira é a verdade, e aí quando chega alguém com uma verdade superior, né, causa realmente uma contundência ali, causa um desconforto, né? Foi o que aconteceu. Por isso que o Sócrates foi morto, né? Teve que tomar, foi obrigado a beber veneno, um veneno chamado cicuta. Vocês sabiam disso ou não? Olha que interessante aqui, ó. Ele foi acusado de corromper a juventude na época, de trazer ideias que fizessem com que os jovens se perdessem literalmente. Que onde já se viu sair fora do negócio que a gente já tem um esquema aqui há milhares de anos, agora vem um cara aí e fala que muda todos os conceitos, né? E geralmente a juventude, não tendo conhecimento tão aprofundado e ainda não enraizado de crenças mais antigas e até, vamos dizer assim, crenças mais limitantes, os jovens têm uma propensão a aceitar com mais facilidade o que é novo, o que é inovador, né? O que chega ali e pode, assim como aconteceu comigo, quando eu me vi diante dessa doutrina abençoada. Eu já não era tão jovenzinho assim, eu estava ali com meus 20 e poucos anos, mas fui tomado pela valiosa impressão de que realmente faz todo sentido tudo isso que a gente estuda aqui, tudo isso que o Espiritismo nos traz. E eu consigo então entender hoje
o porquê que a juventude da época conseguiu aderir bem e, consequentemente, ajudou a propagar as ideias de Sócrates. Depois foram registrados aí por Platão. A Estela falou da história do Platão, né, de que existem rumores aí, existem informações aí que, mais uma vez, a gente está aqui não querendo criar nenhum tipo de polêmica, mas apenas um fato que você pode crer ou não. Dizem que Platão foi uma das encarnações desse que hoje, na sua última encarnação aqui, foi o nosso querido Chico Xavier. Né? Não, então o pessoal que contesta, que fala que isso é irrelevante e tal, não sei por que também tem tanta preocupação em querer desmentir uma coisa que você não tem certeza se é verdade. Eu não tenho certeza se é verdade, mas também não tenho certeza se é mentira, né? Então quem quer crer, creia, né? Por exemplo, eu creio, sinceramente, aqui dando minha depoimento pessoal aqui, eu creio nisso. Mas também não é relevante, não é algo vital, né? Quer dizer, o Chico Xavier não perde o brilho nem 1% por conta de ser ou não o Platão. Eu acho só apenas existe uma construção sendo feita ao longo dos milênios aí, de todos nós, galgando aí os degraus da imortalidade do conhecimento, para se tornarem quem somos, para nós nos tornarmos quem somos. Então, sem dúvida nenhuma, quem foi o Ociander em outra encarnação, um cara bem mais atrasado do que é hoje, né? E assim sucessivamente para todos nós, né? Ó, vamos ver mais aqui um trecho interessante aqui, ó. A doutrina de Sócrates, então, não era pagã, ou seja, não era essa doutrina de multiplicidade de deuses, né? Pois tinha a finalidade de combater o paganismo e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. Então não se sintam assim os cristãos mais assim mais puritanos, não se sintam ofendidos de terem a doutrina cristã comparada com a de Sócrates, porque elas são semelhantes, então não tem motivo nenhum para poder ninguém se incomodar com isso, né? Já alerta aqui a espiritualidade, né? Tanto pior para os que temem abrir os olhos, ou seja, existem aqueles que estão acostumados à escuridão e aí o pequeno fiozinho de luz lhes causa um grande incômodo. Quando eu li esse texto aqui, a gente já estudou ele já algumas vezes, eu fiquei pensando assim, o quanto os meus olhos ainda estão fechados para vários assuntos que eventualmente eu creio de forma, né, creio piamente e que vão surgindo novas verdades e nós vamos desenvolvendo então um método de ou nos fecharmos e nos tornarmos antiquados e ultrapassados, ou nós vamos nos adaptando às novas realidades. Eu digo que essa mensagem aqui de hoje, para mim, trouxe um resumo muito interessante, que é: não fique fechado a nada, esteja aberto a pelo menos ouvir mensagens que sejam diferentes. A gente até estimula as pessoas que chegam, por exemplo, na nossa casa espírita e dizem assim: olha, eu tô namorando agora uma moça que é evangélica, ela tá me chamando para ir na igreja dela, mas você sabe, eu sou espírita, eu gosto do espiritismo, e eu não queria ter que ir em igreja evangélica, ou igreja católica, seja lá onde for. Eu falo, vai lá, qual o problema? Se conhecer algo diferente. Talvez você vai servir de lição para algo até que você não vai querer seguir em frente, mas não tem problema nenhum a gente conhecer algo novo. E a proposta do Sócrates na época foi essa, de que o povo refletisse sobre a imortalidade. Quer dizer, seria Deus então alguém incompetente de criar algo tão sublime como somos cada um de nós, para depois simplesmente desaparecer no vácuo e nunca mais existir, nunca mais ninguém ter notícia? Quer dizer, ele fez uma reflexão e as pessoas na época poderiam estar falando, é possível, né? Pode ser que sim, né? A gente que acredita que não, né? Acredita que morreu, acabou. Então, e inclusive tem um Deus só, é um criador de tudo. Ah, não, a gente não aceita isso, porque tem um Deus do trovão, um Deus da água, Deus do fogo. Quer dizer, por que a gente não para e pensa que é possível que as nossas ideias estejam ultrapassadas? Será que não dá para de vez em quando a gente fazer essa reflexão? Será que aquela crença que eu sempre tive ao longo de muitos anos, até às vezes de muitas décadas, será que ela não pode estar equivocada? Foi o que aconteceu comigo, dando testemunho aqui, sem querer diminuir nenhuma crença, inclusive a que eu pratiquei
enquanto era menino, né, como o catolicismo, né, que foi que eu inclusive já citei aqui, que foi até coroinha do padre, nosso padre Jarbas aqui de Rio Preto, o padre Torrente. Só que eu comecei a perceber que o antigo dogma, que hoje ainda é atual, por exemplo, o dogma do céu e inferno, aquilo me incomodava muito. Eu estava lá na missa e aí o padre falava sempre que, né, morreu, se você não for bom, você vai para o inferno e tal. Você tinha medo, né? Pois é, e tinha essa história de talvez você ia, né, podia dar uma escapada e ia para o purgatório. Eles iam analisar lá a tua ficha corrida e para ver se você ia cair para o inferno mesmo, no buraco eterno lá, sofrimento eterno, cozinhando no caldeirão do capeta lá. E aquilo me causava uma agonia. Eu pensei, meu Deus, não é possível que se eu morrer eu tenha a chance de ir pro inferno mesmo. Eu era peraltinha e tal, moleque arteiro. Eu pensei, se eu morrer hoje aqui no acidente, tô pego. Já cai sentado no colo do demo já, né? Já pensava isso na hora. Ai, tadinho. E aquilo, então, eu pensei, mas não é possível que existe. Aí quando surgiu, então, para mim, a inovadora informação da doutrina espírita, que não existe nenhuma pena eterna, e que vai existir apenas a satisfação eterna, isso sim. O céu eterno vai existir. Quando a gente tiver alcançado o êxito máximo, vamos conseguir vislumbrar o céu, literalmente. O céu é um estado de espírito, né? Agora eu pensava assim, isso me incomodava muito. Meu Deus, esse negócio de inferno aí é muito terrível demais, é muito cruel. Ainda eu pensava, na época eu tinha meus 9, 10 anos de idade, né? Eu pensava assim, eu ia na missa e o padre vivia falando, né, na homilia e tal, do inferno. Era uma palavra que me rondava, sabe? Eu pensava, meu Deus, não é possível que Deus, né, fala pra gente perdoar 70 vezes 7. Será que Deus não vai me perdoar, não? Se ele considerar que eu fui malzinho aqui, que eu fui um menino arteiro, e se eu morrer aí no acidente, ou se eu ficar doente e morrer aí semana que vem, será que ele não vai me perdoar, então, 70 vezes 7? Vai me jogar no inferno mesmo? Então, percebam que essa analogia que eu estou fazendo é para comparar com a seguinte questão. Eu abri a minha mente, eu permiti que viesse algo novo, que a informação que eu tinha era essa. Aliás, é uma informação que existe ainda até hoje na Igreja Católica. Se você seguir aí o que dizem os freis, enfim, né, inclusive os nossos padres que a gente admira muito, eles são obrigados a seguir esse dogma. Eles são obrigados a divulgar porque está na teologia da Igreja Católica. E isso foi algo que me fez despertar para que não, realmente não faz nenhum sentido isso. Primeiro, Jesus fala que Deus é amor. Depois, Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Aí, será que Jesus falaria mesmo que a gente ia viver no inferno eternamente? Eu até acredito que se Jesus falasse, não, a gente vive no inferno um tempo lá. Uma pena, vai. Aí eu falo, bom, então pode ser que exista mesmo. Eu iria acreditar mais. Se fosse um inferno limitante, ou seja, não, você fez aí 60 anos de coisa ruim na Terra, então vai ficar 60 anos no inferno também. Aí eu acho que eu até concordaria mais. Falar, não, aí é uma pena mais moderada, né? Porque se eu, na época que era menino, hoje eu fazendo essa análise, né? Se eu, na época que era um menino de 9 anos de idade, será que eu tinha mais bom senso que Deus para avaliar o tamanho da pena de alguém? Enfim. E outra coisa que me angustiava também era a história de morreu, acabou. Gente, eu pensava, meu Deus, quer dizer que eu vou derreter mesmo dentro desse caixão aqui? Vou virar pó mesmo, sabe? Então, assim, isso eram coisas que me causavam agonia. A história do inferno e a história de morreu, acabou. E aí vinha a igreja e falava, não, você não vai morrer, acabou, né? Você vai ficar ali esperando o julgamento final e tal. Eu pensei, caramba, mas não é possível isso. Eu vou ser julgado aí no julgamento final, vai cair uma pedra de mármore, umas toneladas em cima da gente que não foi bom. Quer dizer, eu vou ser massacrado de todo jeito mesmo. Eu sou obrigado a ser bom, assim, sabe? Tô quase escravizado assim, de forma obrigatória a ser bom mesmo. Quer dizer, eu não tenho alternativa. Eu não posso nem experimentar ser malzinho de vez em quando aqui. Porque eu estou condenado ou ao inferno, ou então vai chegar o juízo final, vai cair uma pedra de mármore em cima de mim, está lá na Bíblia. Vocês podem ler lá esse trecho. Então, meus amigos, que a gente tem essa possibilidade aí, essa mente aberta para poder ponderar as coisas. Não precisa comprar nenhuma verdade, não. Você está ouvindo aqui nós falarmos de doutrina espírita, se você quiser não acreditar, não precisa.
Mas vai analisando, vai fazendo uma ponderação, vai descobrindo se faz sentido isso, vai colocando na tua mente, agora nos próximos meses, os próximos anos aí que nós vamos dar sequência nesse estudo aqui, como a gente já está fazendo ele aqui pela a terceira vez, né? Aham. Vá colocando isso como algo possível, né? Nós vamos falar muito, por exemplo, futuramente aí, de que lei de causa e efeito, que tudo que você faz tem uma consequência, e se você fizer o bem, vai ter uma consequência boa para você. Se estamos aí diante de desafios, a doutrina nos fala que esses desafios servem para nos tornar pessoas mais capacitadas, mais fortalecidas, mais preparadas. Vai ponderando se isso não faz sentido. Afinal de contas, quero destacar aqui uma afirmativa e uma descrição que eu gosto muito da nossa doutrina, que é uma doutrina de fé raciocinada. Você está sendo convidado a raciocinar, a não comprar verdades prontas. Você tem todo o direito de duvidar, de questionar. E eu até peço para você, se você encontrar uma verdade melhor do que essa, por favor, venha me falar, venha me tirar a venda dos olhos. Fala comigo, me salva. Você está assistindo nós aqui e pensando assim, que monte de bobagem que esse povo está falando aí. Nada a ver isso. Me traga uma verdade nova, mas traga uma verdade que seja convincente. Ela tem que se sobrepor, ela tem que ser mais atual, ela tem que ser mais potente do que essas que a gente está aqui professando. Vem me salvar, por favor, te peço. Faz 23 anos que eu estou estudando essa doutrina aqui, estou tentando descobrir um detalhe e falar, achei um defeito. Te peguei, Kardec, você falhou aqui. Gente, eu não encontrei até hoje. Já estamos esmiuçando o negócio aqui já faz muito tempo. Então a gente vai descobrindo que nós estamos num bom caminho. Vão surgir novas verdades? Óbvio, óbvio, vão surgir várias. Vão surgir novos ideais, novas programações, vão surgir novos conceitos. Eu sempre creio assim que teve Moisés, depois tiveram os filósofos, como citamos aqui, Sócrates, Platão, depois veio Jesus, depois veio a doutrina espírita. Depois da doutrina espírita de Kardec, veio o indivíduo esmiuçar ainda mais, detalhar ainda mais, Chico Xavier. Pode ser que o mundo não aceite nem encare Chico Xavier como é um Zé Ninguém, é um nada. Mas para mim é a continuidade da doutrina. Virão outros a darem continuidade na obra de Chico Xavier? Sem dúvida nenhuma, virão. Mas vamos perceber, quando a mensagem tiver esse cunho sensato, coerente, com os conceitos, né, aqui da doutrina espírita, que, como por exemplo, citando Chico Xavier, foi absolutamente coerente com tudo que Kardec trouxe. Então foi realmente a continuação. E vão ter outras continuações futuras. Nós estamos fadados à imortalidade e a descobrir coisas que hoje nós nem cogitamos, não fazemos ideia. Eu estava aqui pensando, por exemplo, você já imaginou quando chegar um ensinamento? Vai demorar muito tempo para a gente aprender isso ainda, mas vai chegar. Talvez esse vídeo aqui um dia vai ser passado daqui uns 1000 anos, e alguém vai lembrar disso. Ó, o pessoal falando disso lá em 2025 lá. Você já imaginou, por exemplo, quando surgir o mecanismo de aprendizado de como a gente fazia multiplicação de matéria? E isso é possível, porque Jesus fez. Vocês lembram da passagem do milagre, né, tratado como milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes? E da transformação de água em vinho? Quer dizer, existe essa possibilidade, existe como fazer isso. Você imaginou nós conseguirmos produzir alimento, pegar um peixe só e fazer ele se transformar em alimento que nutre 5.000 pessoas? Nós vamos aprender isso um dia, Estela? Com Vamos. certeza. Vamos aprender isso um dia. Talvez vai ser daqui 1 milênio, 2, 3, 5 milênios, não sei, mas um dia nós vamos aprender isso. Vai ser algo errado, porque nós não aprendemos isso? Kardec não escreveu nada disso? Não vai. Vai ser apenas um complemento. Jesus veio trazer a informação de que não veio destruir a lei. Nós vamos até estudar isso também mais para frente. Jesus não veio destruir aqueles que lhe precederam. Não veio destruir a lei de Moisés, não veio destruir nada. Abraão, né, como também.
Jesus veio dar continuidade. O Espiritismo é a continuidade da obra cristã. Logo à frente virão outras continuidades. Nós estejamos com a mente aberta e propícia para poder receber e ponderar. Não aceitar tudo de mão beijada também, viu? Não comprar mentiras como verdades. Vamos fazer essa análise aí. O nosso bom senso vai nos dizer, como eu citei há pouco, né, umas semanas atrás, aí, da questão do pessoal tentando escrever um novo livro dos espíritos aí e tal, já é um negócio que você começa a ler. Eu fui ler, gente, nossa, não faz sentido nenhum isso aqui. Não tem concordância com a obra de Kardec nenhuma. Totalmente incoerente, é confuso, é um negócio meio... É viajar na maionese, literalmente. Um perdão da palavra aqui, viu? Então, meus amigos, vamos em frente. Vamos seguindo aqui. Semana que vem nós vamos dar pontuação aqui. Aliás, acho que nós vamos demorar umas 2 semanas aí, no mínimo, para poder pontuar todo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vamos detalhar aqui item por item, para poder fazer o comparativo com a obra cristã. Certo? Algum recadinho aí? Não? É isso. A Luciana Pestilho levantou uma questão aqui que acho que fica na cabeça de todo mundo. Sai um pouco fora do que a gente está falando, mas vamos falar o que ela levantou aqui para nós. E o Renato Ribeiro também falou que a mãe dele desencarnou. Acho que muito sofrimento, né, meu irmão? Deus abençoe. Ele pediu prece por ela, né? A Luciana diz: gostaria de fazer uma pergunta. Estamos passando por uma crise financeira, tudo muito caro. Sou operadora de caixa em um supermercado, é todo mundo reclamando, com a boca só os preços. E ouço de algumas pessoas que a tendência é piorar. Queria saber se a espiritualidade diz algo para nos confortar sobre isso. Ó, meu irmão, a gente está em um mundo de provas e expiações em que o Brasil está ruim, existem outros países em guerra, existem outros ainda em situação de miséria. O que a gente tem que fazer, que é o mais importante de tudo, cuida da sua mente. Cuida da sua mente para que você não entre em uma linha de pessimismo. Cuide da sua mente para que você consiga discernir quanto ao certo ou errado e não entrar em nenhum extremo, principalmente o da reclamação. E cuida da sua mente para você cuidar dos próximos ao seu redor. Eu acredito que pode o mundo cair, mas se você tiver uma base forte, familiar, de amigos, você se sustenta. Porque é descarado, né? Todo mundo vê que o Brasil está afundando dos preços, tudo isso, mas se você tem a sua família, se tem o amor na família, você tem os propósitos que você veio buscar aqui na vida. Então se mantenha forte, porque com certeza as coisas vão melhorar, desde sempre. Você pegar a história do seu pai, do seu avô, assim como os nossos, né? Teve época, vamos colocar da minha avó, que ficou viúva quando minha mãe tinha 9 anos de idade. Os vizinhos vinham pedir os filhos dela, né? Que minha avó ficou viúva, ela tinha 4 filhos. Imagina se minha avó não colocou o joelho no chão e falou: meu Deus, que isso? Ninguém considerava ela porque era viúva e ela não tinha culpa daquilo. Então as coisas hoje melhorou. Você fica sabendo de uma viúva com 4 filhos, o que você faz hoje? Você vai lá, pô, Luciana, vamos levar uma cesta pro fulano, vamos ajudar. Né? Olha como que as coisas melhoraram. Então, assim, pode não ser de imediato. Eu queria que melhorasse mês que vem. Que acontecesse um pó de pirim-pim-pim no Brasil aí, todo mundo acordasse para o que está acontecendo e falar, nossa, olha, porque os pobres, que a gente pensa assim, quem que está sofrendo mais com os preços? São os pobres. Mas como a gente não consegue fazer isso, se você tem um saco a mais aí de arroz sobrando na tua casa, então auxilia quem tem menos. Sanar a dor do outro e cuidar da nossa mente. Não tem o que fazer, minha irmã, muita oração, né? Pois é, e vamos analisar, né, o que está acontecendo no Brasil, para a gente não repetir os velhos erros, né? Porque a gente percebe que tem coisas que já estão aí, né, não são novidade, vamos dizer assim, né? São erros já repetidos ao longo de muitos anos, então que a gente possa acordar de fato para descobrir onde está o erro e extirpar ele no futuro próximo, aí, quando a gente tiver a possibilidade do voto, né? Pois é. E agora eu vou lá cuidar da minha mãezinha. Um beijo pro seu Ismael, que eu tô vendo que ele tá assistindo aqui. Um beijo pra Maria Santos também, pro Luciano Paciano. Obrigada a todos aqui que participaram do encontro de casais do Aeluz. E o ano que vem tem mais, e a gente tá preparando para ser 2 meses para frente, que vai estar menos calor, né, Luciano? Vamos fazer lá pro mês de junho. E vai ser muito maravilhoso demais da conta. Isso. Um beijo, gente, até semana que vem. Deus abençoe aí. E vamos finalizar então nossa manhã com o nosso momento da oração e fazer um pedido aí à providência divina para nos auxiliar nas dificuldades que, sem dúvida nenhuma, viu, Luciane, e a todos os amigos,
estamos nos fortalecendo, estamos trazendo para a nossa vida momentos de reflexão e de que as dificuldades, no caso aqui foi citado pela Luciana, da questão principalmente material, né, de alta de alimentos, etc., não há dúvida nenhuma que isso tem que trazer fortalecimento para nós. Dificuldade tem que fortalecer a nossa caminhada. Como é que é a frase mesmo? Tem uma frase que diz assim: tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes formam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Homens fracos formam tempos difíceis. Então nós estamos vivendo dentro desse ciclo aí. Vai chegar um momento em que toda a humanidade, todos nós iremos viver em ambiente de homens fortes, de homens incapazes de cometer equívocos para poder dificultar a vida das pessoas. Então, que nós sejamos aqueles indivíduos que permaneçamos fortes, mesmo em tempos difíceis, mesmo diante das adversidades. É isso que eu tenho tentado colocar na minha vida. Eu estou percebendo, eu sinto também na pele as dificuldades, né, de como você citou aí da questão de alimento, mas isso sirva para modelar, né, a nossa maneira de enxergar as coisas. A gente passe a viver menos de ilusão e enxergar o que é mais concreto, o que está acontecendo de fato. Não é isso? Vamos à nossa prece, então? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, te agradecemos e te abençoamos por mais uma manhã, onde estudamos um pouco mais da tua doutrina e trouxemos, melhor dizendo, mais informações que têm alimentado o nosso conhecimento, fortalecido a nossa ponderação e aguçado a nossa percepção das coisas, dos fatos. Que tudo que foi dito aqui hoje, mestre, possa ter tido algum tipo de relevância na mente e na maneira de enxergar a vida desses nossos irmãos queridos que nos acompanham toda semana. Continuamos agradecendo a presença e a bondade dos amigos espirituais que nos trazem o máximo possível de moderação, de bom senso, que nos colocam a par das verdades cristãs, nos filtrando os pensamentos e as palavras o máximo possível para que sejamos fidedignos aos teus preceitos, Mestre Jesus. E te pedimos, junto com essa ponderação, que continue nos fortalecendo, continue nos intuindo, continue nos dando luz para tomarmos sempre as melhores decisões. Senhor Jesus, vamos agora, terminando aqui esse nosso estudo, sairmos a campo. Vamos para o convívio com a nossa família, para o convívio com as pessoas da sociedade em que estamos inseridos. E nós te pedimos, como o Senhor mesmo nos disse, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Queremos te pedir a força e o discernimento para tomarmos sempre boas escolhas, boas decisões, para que possamos seguir nossa jornada de cabeça erguida, fazendo o melhor que a gente pode e conscientes de que somos falíveis, e quando nós detectarmos as nossas falhas, os nossos erros, nós possamos nos corrigir, possamos dar um passo atrás, possamos nos desculpar com quem ferimos, possamos colocar as pessoas como deuses nas nossas vidas, que nós possamos servir a Deus amando as pessoas, e não o contrário. Não adianta amar a Deus, um ser que a gente não consegue ainda enxergar, a gente só faz ideia. Não adianta nada a gente dizer crentes, cristãos, dizer que nós somos amantes de Deus, que gostamos, que tememos a Deus. Em muitos casos, pessoas dizem isso, mas nós maltratamos as pessoas, ferimos. Não adianta nada transformar a vida das pessoas com quem nós convivemos no inferno. Nós temos é que sermos bons, senão não vai adiantar nada. Para amar a Deus é preciso amar suas criaturas, amar e respeitar a natureza, inclusive a natureza de cada irmão nosso. Senhor Jesus, nos capacite a sermos mais pacíficos, mais corajosos
não confundirmos jamais pacificidade com ausência, com covardia, que tenhamos o bom senso de nos situarmos, de nos colocarmos, de nos posicionarmos, mas com respeito. Respeito àqueles que ainda não chegaram nesse grau de entendimento. Senhor Jesus, vou encerrando por aqui, agradecendo e abençoando cada um que nos assiste, com saúde, com alegria, com boas práticas, com boas ideias, e cada pessoa que tiver com qualquer problema, que está aqui nos acompanhando, possa descobrir as maneiras de solucionar e eliminar esses problemas, sejam eles quais forem. Mestre, abençoe também aqueles irmãos que nos assistem em outro momento, porque têm as suas obrigações, as suas incumbências. Queremos abençoar esses queridos amigos e irmãos que nos dão a honra da sua credibilidade, da sua confiança naquilo que eu e Estela aqui falamos. Quero abençoar também a minha família, dos encarnados, dos desencarnados, onde estiverem, que tenham saúde, alegria e muita paz no coração. E te peço permissão, mestre, para que semana que vem possamos dar continuidade a esse estudo que nos traz somente luz e alegria no coração. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Deus nosso Pai. Obrigado, amigos de luz, enviados diretos do nosso Mestre Jesus. E que assim seja.